Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos, encarnados e desencarnados. Pedindo primeiramente a instrução da irmã que possam ser desligados os celulares ou deixados no silencioso para que nós possamos estar aí conectados. Então, agradecendo mais uma vez essa oportunidade desta noite, agradecendo a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, a irmã Anastácia e todas as equipes que nos recebem mais uma noite, agradecendo mais uma vez a Deus por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite. Que Jesus então nos abençoe, abençoando a casa, iluminando, protegendo, fortalecendo a todos que aqui chegarem, que possamos então receber sempre aquilo que precisamos, possamos sentir a espiritualidade nos envolvendo, nos conectando, nos tratando aí no que precisamos, e que possamos nós também nesse momento aqui no salão levarmos os nossos pensamentos a todos os nossos irmãos que estão mais necessitados, a todos aqueles irmãos que estão conosco no dia a dia, os nossos irmãos aí, que nós dizemos aí que são os nossos inimigos, mas que são eles às vezes, que são o nosso instrumento maior da nossa evolução, que nos dão o maior aprendizado da tolerância, do amor, aí, do comprometimento com aquilo que precisamos. Então agradecemos a Deus, pedimos que Jesus abençoe a todos os nossos irmãos que estão sofrendo sofrimento, por qualquer canto do nosso planeta, que sejam fortalecidos, amparados, que sejam entregues a eles a esperança, a tranquilidade, através da mão amiga encarnada ou desencarnada no momento oportuno. Mais uma vez, agradecemos a espiritualidade maior que está conosco, pedindo então a permissão para iniciarmos. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, bonita. Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos desencarnados. Tem alguém vindo pela primeira vez? Seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Mais alguém? Seja bem-vinda. Meu nome é Augusto e nessa etapa dos nossos estudos, trabalhos, nós estamos fazendo um livro sequencial. É uma psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, na qual Emmanuel ele traz algumas mensagens. Ele pinça do Evangelho algumas mensagens e através, por intermédio da doutrina espírita, eles nos explicam, contextualizando isso, trazendo isso para a nossa realidade. Lembrando que eles pegam um pequeno trecho, para a gente ver como é vivo, como é rico em informações. E quanto mais nós vamos tendo possibilidades, aumentando a nossa compreensão, mais lições nós vamos conseguindo, mais aprofundado nós vamos podendo aí extrair essas lições, e com certeza o grande objetivo de tudo isso é a gente conseguir colocar na prática diária, nas nossas vidas. Então aquilo que Paulo falou há quase 2000 anos atrás, interpretando o que Jesus ensinou, isso é recente, nunca vai se perder desde que nós extraiamos aí o fundo, a ideia, né? Então, para aqueles que estão vendo pela primeira vez, a gente começou esses livros aqui na pandemia, então se quiserem ver alguma outra lição, está no canal do Centro Espírita Irmã Anastácia, e aqui a gente está indo capítulo a capítulo, estudando juntos. Eu tento, ou os meninos também que fazem aí o Evangelho, a gente tenta trazer isso, facilitar um pouco a compreensão, deixando em aberto se em algum momento vocês quiserem comentar, quiserem fazer uma pergunta, um complemento, pode ficar à vontade.
Então, o capítulo de hoje é o capítulo 165, que tem como título Falsos Discursos. Então, vamos entender o título, né? O que é falso? Aquilo que não é verdadeiro, aquilo que às vezes é uma mentira, que é uma enganação, né? E o discurso? É a nossa verbalização, né? A nossa oratória, tudo aquilo que, de certa forma, a gente pode estar transmitindo para o nosso irmão, para o próximo, a gente pode englobar nessa categoria de discurso. Então eles vão colocar, né? Vai trabalhar nesse texto as nossas conversações, a nossa influência, que muitas vezes não é verdadeira, ou ela é falseada, ou ela é mentirosa, ou ela é de um fundo de ignorância que acaba por iludir, por desviar, por levar para um caminho que não seja o mais adequado, né? Nós temos no próprio Evangelho, né, muitas orientações de Jesus a esse respeito, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz, se não me engano, no capítulo 21, que ele fala sobre os falsos profetas. Como que se conhece um falso profeta? Pelas suas... Como se conhece se uma pessoa é boa ou ruim? Por aquilo que ela faz, pelas suas obras. Então, vem nos ensinar que nós devemos ter cautela, cuidado, né? Por quê? Porque temos que observar, o Espiritismo é uma religião, né? Que na verdade não é somente uma religião, é uma doutrina, né? Ciência, filosofia, religião, que vem nos orientar a respeito da racionalidade. O que é racionalidade? Não é porque o Augusto falou lá na frente, não é porque a irmã Anastácia orientou lá na frente, não é porque foi uma mensagem da espiritualidade que nós precisamos fechar os nossos olhos e falar, olha, isso é uma verdade. Nós precisamos pensar, precisamos ponderar, precisamos ver se isso faz sentido, né? Ruminar tudo aquilo ali para encaixar dentro da nossa vida. E se eu ainda não concordar, como a gente sempre brinca aqui, coloca no cabide, pendura ali no cantinho e vai vendo se aquilo, no decorrer do tempo, vai realmente fazendo sentido. Então, não é cegamente a gente seguir um caminho ou confiar, é a gente realmente ponderar. Por isso que o estudo, que o aprendizado ele é importante e vai nos auxiliar bastante nessa questão dos falsos discursos, né? Para que a gente não seja orientado por um caminho que não seja bom. O que é um caminho não bom? É aquele que se distancia do bem. Né? Tudo aquilo que nos distancia do bem, seja para nós ou seja para o nosso próximo, não é bom. Pode ser bom momentaneamente quando aguça as nossas paixões. Eu posso ficar feliz em saciar os meus desejos. Eu posso ficar feliz em ter um acréscimo de dinheiro que eu vou poder usufruir. Mas aquilo que nos afasta do bem não traz boas consequências, porque essas consequências são aquelas duradouras, né? Perde-se a exaltação dos nossos sentidos e a gente vai ter uma consequência espiritual que não vai ser agradável, que é o grande objetivo das nossas vidas, é o sentido espiritual de tudo, né? Então, os falsos discursos são, vamos dizer assim, um grande prejuízo. O próprio Evangelho, ele nos orienta que em momentos de transição, que é o momento que o planeta Terra passa hoje, momento de transição de um plano de provas, expiações, para quem sabe, no futuro um local regenerado, né? Onde o bem vai começar a ser mais utilizado do que o mal. Então ainda no nosso planeta o mal ele é bastante presente, nós temos o mal, né? Então, dizem que nesses períodos transicionais, nós temos que ter bastante cuidado com esses falsos profetas, com esses discursos, né? Até a semana passada, o capítulo que nós trabalhamos foi falando a respeito do diabo, né? Que o diabo ele é o adversário do bem, não necessariamente o diabo na personificação de um ser malévolo, né? Mas o diabo como sendo aquele que às vezes habita em nós, o nosso lado mal, né? O diabo como sendo o separador, como sendo aquele que divide, né? E o próprio Jesus, ele chamava o diabo do pai da mentira. Por quê? Porque a mentira, ela é desagregadora, né? A mentira, ela começa
E onde a mentira nasce, há separação. Né? Muitas vezes nós nos utilizamos da mentira para mascarar alguma coisa não boa. Eu fiz por causa disso. E a gente vai dando as desculpas e maquiando aquilo que muitas vezes seria de nossa responsabilidade. Então é para a gente entender o quão necessário se faz o cuidado, né, com as palavras. Né? O próprio Evangelho nos ensina que nós pecamos por pensamentos, por palavras e por atos. Né? Então, a palavra ela é de suma importância para que nós consigamos seguir no caminho certo. A responsabilidade daquilo que falamos. Né? A responsabilidade de que a nossa palavra carregue sempre as coisas boas. Porque é um método de interação. Né? Se o compromisso, se aquilo que Jesus pede para cada um de nós é fazer o bem, então olha como que a nossa mensagem ela é fundamental, que seja sempre levando algo de bom. Né? Então vamos aqui partir do versículo utilizado por Emmanuel, é uma passagem de uma epístola de Tiago, né? No caso é Tiago Menor, capítulo 1, versículo 22. Então Tiago, nessa sua carta, ele dirige as suas informações, as suas orientações aos perdidos de Israel, né? Que na verdade eram os cristãos convertidos do judaísmo que estavam dispersos, né? Porque Jerusalém passava por grandes perseguições naquela época dos cristãos. Os cristãos eram perseguidos, né? Os judeus ainda que tinham se transformado em cristãos estavam se debandando por causa dessas perseguições. Então ele mandava algumas orientações, em especial trazendo aí a necessidade da firmeza da fé e de se manter ali com uma fé com obras, né? Uma fé praticada, não só no campo das ideias, mas no campo da prática. Eu trouxe um pouquinho mais aprofundado essa passagem para a gente entender o que ele queria trazer. Ele diz o seguinte, né? Ele orienta que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A gente sempre comenta aqui nos estudos, né? Se a Flávia, acho que não está aqui hoje, ela diz que se a gente pensar, não fala. Se falar, não faça, né? E a irmã sempre nos orienta de nós nunca fazermos as coisas de cabeça quente, né? Porque muito possivelmente, naquele momento da fala de sopetão, da atitude no momento de ira, acho que até a gente comentou ontem no estudo, é onde vai acontecer algumas consequências que muitas vezes não é positiva, né? Foi no Evangelho ontem, né, Mário, que caiu sobre a cólera, né? Então, por isso, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, quando a gente se ira, né, vai com raiva, ofende o próximo, nós nos transviamos daquilo que Deus espera de nós, que é somente fazer o bem, né? Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebe com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então ele fala que quando a palavra, mesmo que não for boa, é enxertada em nós devemos agir com cautela, porque se a gente deixar a ira ou as más atitudes nos dominarem, nós estaremos aí nos condenando, que na verdade são consequências de transviarmos as leis de Deus. Né? Os Espíritos nos ensinam que toda vez que a gente se desvia do caminho do bem, nós colhemos infelicidade. O que é isso? Castigo divino? É o quê? Plantio e colheita. Aquilo que eu faço, eu recebo. Se eu estou plantando desamor, com certeza uma colheita negativa eu farei. Então isso é consequência da escolha, da má escolha. Né? Então, quem quer receber, né, como consequência algo que não é bom? Eu não quero. Então, eu devo procurar não fazer o mal. Porque aí, ante as leis de Deus, eu estou indo no caminho correto. Né? Emmanuel começa a trazer para nós o seguinte: nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. Então, nós estaremos sempre recebendo orientações do caráter sagrado da palavra, do quão importante é a palavra. Né? Palavra de quem? Daqueles que falam para nós, né? Porque pode nos iludir, assim como da nossa palavra para com os outros, porque nós podemos estar carregando para o outro
algo que não é bom, ou algo que é bom, né? Então é uma ferramenta, é um instrumento. E vai sair, né? A boca está cheia daquilo que está cheio no nosso coração, não é? Aquilo que eu tenho dentro de mim é aquilo que eu vou levar para vocês. Agora, se eu estou levando coisas ruins, muito possivelmente não será bom para ambas as partes, porque aquilo que eu gerar de mal em vocês, consequentemente eu fico com a minha parcela, a minha corresponsabilidade, né? O próprio Evangelho assevera que no princípio era o Verbo. No Evangelho de João, né, ali no começo, ele diz que o princípio era o Verbo. E quem examine atentamente a posição atual do mundo, reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Ele fala assim, ó, observa nosso planeta, observa o nosso mundo, observa a política, observa dentro do nosso lar. O que acontece? Normalmente todas as dificuldades elas se iniciam com a palavra. Como que se começa uma briga? Né? Normalmente é por uma discussão, por uma palavra. Né? Como que se inicia aí uma guerra? Né? Um debate ali entre nações que não concordam com alguma posição e vamos lá, vamos guerrear, vamos atacar. Então sempre a palavra ela é um encaminhador de situações. Né? Muitas vezes é o início, porque a palavra ela é o modo de comunicação, né? Mais usual. Né? Existem outros. Então ele coloca aqui para nós. Aí eu perdi. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Vamos parar para pensar na parte histórica. Né? A gente estava, esse final de semana, assistindo em casa, não sei quem teve a oportunidade de assistir, o menino do pijama listrado, né? Contando a respeito do nazismo. Né? Até a Alice assistiu comigo. Ela falou, pai, aconteceu mesmo? Eu falei, aconteceu, filho. Essa história em si, eu acredito que não seja verdadeira, mas aquilo tudo aconteceu na nossa humanidade. Né? Imagina aquelas pessoas acreditando que eles eram superiores aos demais e que os outros são os maus da história, então vamos aniquilar todos os outros. E aquela ideia foi sendo disseminada e comprada, e outros foram indo e acreditavam assim, vamos matar todo mundo, mata os judeus todos. Eu parei para pensar nisso. Foi uma ideia que foi sendo disseminada. Tudo bem que ali encontrou corações que também aderiram àquela situação, mas é algo que começa com alguém, com um cabeça, com um grupo e pode ir se espalhando. A gente viu, né? Hoje, o que é muito comum nas redes sociais? Tá em moda, as fake news, né? Alguém solta uma notícia, aquilo vai se espalhando e você não vai sabendo, e aquilo vai trazendo engajamento, então no momento que as pessoas não sabem se é verdade ou se é mentira. A gente viveu isso com as vacinas, a gente vive isso na política, a gente vive isso agora nessas situações que estão acontecendo no Rio de Janeiro e tantas outras, que você não sabe mais para onde se acreditar. Por quê? Porque às vezes uma pessoa, um grupo de pessoas, um interesse pessoal de alguém, aquilo vai sendo disseminado. Então o quão importantes são, né, os meios de divulgação e a necessidade da gente filtrar tudo isso para que não sejamos cegos conduzidos por cegos. Né? Quando um cego conduz outro, o que acontece? Ambos caem no fosso. Né? E que é isso? Eu estou de mão dada com o outro sem saber para onde ir, ele não sabe para onde está me levando, cai todo mundo. Né? Esse é o ensinamento de Jesus. E raças acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. Olha que legal isso, liberdade sem obrigações. O que é isso? Às vezes a gente quer o caminho mais fácil. Né? Venham por aqui, porque aqui vocês vão estar salvos. Né? Venham por aqui, que aqui é o caminho que vai encurtar. E não dá para pular etapas. Não dá para fazer. As coisas não acontecem no estralar de dedos. As coisas não vão, vamos dizer assim, se desenvolver sem o nosso esforço, o nosso interesse, a nossa participação. Né? Não é para isso que nós estamos aqui na Terra. Nós não estamos aqui para ser conduzidos na inércia. É lei de Deus, é lei do trabalho. Que trabalho? Para ganhar dinheiro? Pode ser, também faz parte do sustento, do pão de cada dia, mas não.
Lei do trabalho é qualquer ocupação útil, é fazer, estar em movimento, gerando, né, produtividade, gerando desenvolvimento, não só para o outro, como para nós. Né? Nós temos que ter ocupação, né? Cabeça vazia, morada do diabo, não é assim que fala? É como nós estamos parados, sem a enxadinha velha lá, o que acontece com ela? Está trabalhando, você tem que amolar, você tem que cuidar, deixa ela parada, apodrece o cabo, ela enferruja. Água parada vira lama, fétida, poça, se a água corre, ela gera vida. Né? Isso é a nossa vida. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritaram-se mutuamente procurando a paternidade das culpas. E aí um vai jogando para o outro, quem é o pai da criança? É você, é o outro, mas os interesses escusos por trás, e aí a manipulação de tudo isso, e as coisas vão indo para um caminho que não é bom. Né? Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. Então ainda a nossa criação pautada no que somos, né? Bastante imperfeitos, ela tem gerado muita lágrima, muito sangue, muita necessidade de reparação ainda para todos nós. É um mau uso da nossa palavra. Né? Vamos lembrando sempre do tema, né? Falsos discursos, sejam dos outros, sejam os nossos. Né? Conduzindo. O que é ser falso? Né? Se a gente parar dentro do sentido espiritual, um falso discurso vai ser aquele que vai nos distanciar do caminho do bem, não é? Eu contei para vocês do contexto, né? Mas eu não li para vocês o versículo-chave. Acabei de olhar aqui. Tiago escreveu o seguinte: e sede, né? Depois que ele coloca tudo isso, ele diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então ele fala, ó, sede cumpridores, façam. O que era a palavra na época de Jesus? Antes de Jesus, no Antigo Testamento, quando falava da palavra, eram as revelações dos profetas. Depois de Jesus, normalmente se utilizava a palavra como sendo os ensinos de Jesus. Né? Então ele está falando, sejam cumpridores da palavra. O que ele está falando? Sigam as orientações do mestre. Não somente fiquem aí na teoria, na falácia, na conversação, ou mesmo enganados. Porque cumpram aquilo que Jesus propôs, o caminho. Né? E não somente ouvintes, não fiquemos só na teoria, enganando-vos com falsos discursos. Quais às vezes são os falsos discursos? É que tem duplo sentido, não tem? Porque existe um falso discurso no qual estão nos enganando, e existem os falsos discursos que nós nos enganamos. Né? Eu não fiz isso por causa daquilo, mas eu sei qual que era o motivo verdadeiro que eu não fiz. Eu não fiz porque eu não queria, eu não fiz porque eu não estou pronto, eu não fiz porque aquilo não era do meu interesse, eu não fiz porque eu ia me prejudicar financeiramente. Então a gente tem que entender se a gente fez algo, foi levado a algo na ignorância, no desconhecimento, ou porque a gente ainda está se apegando na nossa vontade, não naquilo que é certo. Então aqui ele está trazendo mais ou menos o quê? Cuidado com os enganos, cuidado de ser conduzido para o caminho errado, de ser consciência ou enganado. Né? Então tenha cautela com os falsos profetas, mas também tome cuidado com aquilo que você quer fazer, que pode distanciar aquilo que você está falando, que não é verdade. Né? Então vamos voltar aqui. Muito sangue e muitas lágrimas, com a criação do verbo humano, é impossível por agora computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário para o resgate precioso. Então, aquilo que a gente falou do plantio e da colheita. Tudo aquilo que a gente gera tem consequência, seja boa ou seja ruim. Retorna para nós. E esse verbo, né, e essa palavra, e tudo aquilo que vem acompanhado desses nossos equívocos, gera, vamos dizer assim, um débito. Né? Seja individual ou seja coletivo. Né? Ou seja da sociedade, seja das nações. A gente brincou não, né? Falei a respeito do nazismo. Imagine aquele povo que estava lá gerando toda aquela dor e sofrimento. Aquilo com certeza vai gerar uma necessidade de uma reparação coletiva com aquelas pessoas. Guerras e tantas outras crueldades que acontecem, né? Isso gera muita dificuldade. E se tivesse alguém mandando eles fazer, eles teriam mesmo parcela de culpa ou seria mais culposo para quem mandou? Na verdade, acho que o pessoal da lei pode até nos orientar. Tudo existem agravantes e atenuantes. Quando você faz algo com ciência, né, entendendo o que você está fazendo, você tem uma parcela de culpa.
É aquele ditado: quanto mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais você entende daquele assunto e faz voluntariamente, então você está fazendo, sabendo o que você está fazendo. Eu sei que vai fazer mal o seu Ferrari, mas eu assim, vou fazer. Eu tenho X de culpa. Putz, seu Ferrari, eu não sabia que ia te prejudicar. É uma culpinha menor, mas ainda é uma culpa. Hã? Eu digo obrigado. Então, aí a sua parcela diminui. Mas obrigado até que ponto? Ah, se eu não fizesse, ia me matar. Mas eu prefiro matar o outro do que morrer. Você tem culpa? Tem e não tem. Aí quem pode pesar tudo isso é Deus. Mas eu acho que uma parcela de culpa sempre a gente tem. Nós comentamos até ontem, né, que o Chico ele falava que entre eu ser o ofendido ou eu ser o ofensor, que eu seja o ofendido. Entre eu ser o agredido e eu ser o agressor, que eu seja o agredido. Entre eu matar e ser morto, que eu seja morto. Se a gente acreditar nessa transitoriedade da vida. Porém, né, tudo vai depender. Eu não vou deixar alguém me matar. Não estou pronto para isso. Se eu puder lutar, eu vou lutar. Agora, se um dia eu for evoluído o suficiente para falar, não, eu não vou fazer nada. Você acha que Jesus ia dar um murro na cara de alguém? Ah, você vai me matar, ele ia passar a mão. Por que ele falou para Pedro? Pedro, guarda a espada. Aquele que matar pela espada, perecerá pela espada. O que é isso? Se você matar o outro, vai ter dificuldade, vai ter colheita disso aí. Você vai ter que responder por tudo isso. Então, entre você ser o agredido e o agressor, melhor você ser o agredido, porque você não vai estar gerando uma necessidade de reparação. Você não é o culpado. Então esse é o ponto. Nós ainda buscamos a nossa autopreservação em tudo. Mas os espíritos muito mais evoluídos que nós, eles entendem a fragilidade humana, entendem que o sofrimento atual ele é necessário e que antes dele receber do que ele fazer, eles conseguem se abdicar do conforto pessoal por tudo isso, mas eu acho que isso é com a evolução. Né? Hoje a gente ainda se contenta em não fazer um mal voluntário. Né? Eu acho que tudo depende da intenção. A intenção ela é determinante para tudo aquilo que a gente vai fazer. Ah, eu errei, mas eu errei sem saber? Tem um peso. Eu errei sabendo, tem um peso completamente diferente. Né? Por isso que a gente fala da pensamentos, atos e palavras. O que é isso? Eu pensei. Você pecou. O que é pecou? Já gerei ali um distúrbio. Imagina, eu pensei que eu quero pegar o Emerson no pescoço, eu já estou com raiva dele. E aí aquele negócio já me fez mal, já deu batedeira, já liberou hormônio, já saí da minha normalidade, já subiu minha pressão, já deu uma alteradinha no meu sistema. Aí eu fui, pensei e xinguei ele. E não contente, além de xingar e ali eu fiz mal para mim e para ele, eu fui lá e parti para cima dele. Então eu fiz mal pra mim, fiz mal pra ele, ainda briguei com ele, me machuquei ele. Por isso que a gente vai aumentando, né, o estrago. Então, pensou, tentou tirar, limpar, já está saindo do problema. Agora, se a gente vai aumentando, enraizando, criando ódio, criando raiva, criando conflito e aumentando a dificuldade, a gente cada vez vai aumentando o problema. Então, essa é o que a gente vai entendendo da corresponsabilidade, do aumento, da necessidade. A gente tem muito essa questão de pensar em pecado, com Deus punindo a gente pelo que eu fiz. Não. O pecado, a consequência, ela é aquela criada por nós mesmos. Às vezes, quando a gente fala, eu estou respondendo, às vezes é essa alteração hormonal que eu tive, que já vai gerando uma gastrite, que já vai alterando meu sistema endócrino, que vai me dando problema cardíaco, que vai aumentando minha pressão, que vai fazer com que daqui a um tempo eu tenha um infarto. Eu tenho uma úlcera, eu tenho uma diabetes, eu tenho uma ansiedade, eu tenho o que mais? Fora o câncer. Fora a obsessão. Fora a obsessão. Abriu portas, abriu portas, aí você vai se juntar com seus afins. Eu tô irado. O irmãozinho vai, mata ele, dá nele, sai daí e tal. Mata o traficante. É. Você tá atraindo a energia do ódio que o traficante. Tá ali, tá tudo. Um mata ele, o outro mata ele também. Aí você vai, eu tô matando o mal, eu estou matando o mal. Você vê o comparsa. Ficou tudo, tá todo mundo no mesmo bolo. Aí fala, não, mas eu sou do lado bom. Tudo bem, mas o lado bom também responde. O lado bom não justifica com o mal, pagar o mal com o mal. Aí que a gente se engana, né? A gente quer a vingança, mas não cabe a nós. O grande pagamento é a lei de Deus. Quem vai responder? Cada um por seus atos. Eu não posso
Não vou ser eu o algoz, o carrasco do carro. Se ele fez alguma coisa, eu posso impedir que ele continue me afetando, mas eu não sou eu que devo puni-lo. Tem a justiça da terra que pode puni-lo, tem a justiça de Deus que ele vai responder, segundo achar o que é melhor para ele. Né? Mas a gente ainda tem esse nosso pensamento de que cabe a cada um de nós fazer o outro pagar, e o outro tem que pagar mais do que ele fez para mim ainda. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Então, falando, quem é amigo do Cristo, quem entendeu a proposta do Cristo, vale do ensinamento do Cristo para o nosso próprio desenvolvimento, né? Que é o grande objetivo de cada um de nós. Usar a palavra, usar a caridade, usar o amor a nosso favor, porque eu posso estar levando uma palavra de amor para o próximo e ajudando o próximo, mas o maior beneficiado da caridade não é o próximo, somos nós mesmos. E a gente precisa entender o processo. Se a gente está aqui para se desenvolver, não fala. O Espiritismo ensina muito claramente para nós. Ele fala assim, fora da caridade não há salvação. O que é isso? Eu estou falando, se você não fizer caridade, você não vai ser salvo. Se você não fizer caridade, você não vai desenvolver. Se você não fizer caridade, você não está seguindo com a lei de Deus. Se você não fizer caridade, você não vai ser feliz. Se você não fizer caridade, você não vai ter uma colheita no bem. Não é que Deus vai me salvar, você passa para a direita, você passa para a esquerda, não. É a gente entender que a gente veio aqui para ser bom. E só vou ser bom se eu não ficar só na palavra e tiver ação. Não falou aqui no texto, ó. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então não vai ser porque eu estou aqui tomando passe, não vai ser porque eu doei dinheiro, não vai ser porque o líder vai me salvar, não vai ser porque eu comprei o terreno no céu, não vai ser porque alguém perdoa meus pecados que eu vou me salvar. A minha salvação é totalmente proporcional à minha atitude e ao meu caminho no bem. E a salvação não é essa, céu e inferno. A salvação é, opa, sou um pouquinho melhor que hoje, que ontem. Amanhã eu vou ser um pouquinho melhor que hoje. Essa é a nossa salvação. Nossa salvação ela é paulatinamente, de pouquinho em pouquinho até que a gente vai sempre numa ascensão, né? E para finalizar, cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa divino. Qual é o programa divino? Progresso, evolução. Todo mundo foi criado para ser bom, ser perfeito, ser justo. Todo mundo, Deus não criou ninguém para ser imperfeito. Aquele bandido que está lá matando por prazer, ele vai ser bom um dia. Ele vai ser perfeito um dia. Agora, até lá ele vai passar por muita coisa, fazer muita coisa e responder por muita coisa. Até que ele vai se despertar e se desenvolver, mas vai acontecer. É a misericórdia divina, é o processo divino e é tudo aquelas dificuldades que nós vamos passando. Eu não quero, mas vai tomar umas pauladas na forja da dor, do sofrimento, da reencarnação ali e você vai liberando os bons sentimentos aos pouquinhos que seja, né? Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, né? Só no campo das teorias. Raciocínios brilhantes, magnífica leitura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca realização necessária. Então, para a coisa andar tem que ter prática, tem que ter obra, né? Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho ao ouvir quem foge à realidade de nossos deveres, né? Então ele está falando assim, né? Cuidado, né? Se a gente vai estacionar no caminho, se a gente começar a ouvir quem não vai nos conduzir para um bom caminho. Então é o cuidado com os bons profetas, né? Não deixar o cego conduzir cego, não se enganar pelas ilusões, né, da matéria e as ilusões do mundo, né, que a gente ainda gosta, né, que ainda faz os nossos sentimentos, a nossa vontade brilhar, né, mas muitas vezes não é aquela que vai nos conduzir para o melhor caminho. Então a gente não ouvir os falsos discursos, nem utilizarmos desses falsos discursos a transviar a gente ou o próximo. Né? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Certo? Augusto, abrindo um parênteses aí fora da caridade da salvação, né? Essa caridade não se requer só a parte financeira. Essa caridade requer ouvir, dar uma palavra, dar um abraço, fazer o que é certo,
conduzir as coisas como tem que ser feito dentro da honestidade, dentro da seriedade. Tudo isso faz parte desse contexto. Lógico, alguém entender que também auxiliando, doando alguma coisa com a pessoa que mais necessita, é importante também. O Mário colocou uma coisa muito importante. Às vezes a gente se engana, né? Pensar que caridade é doação de dia, doação de cesta básica, né? Ajudar o próximo financeiramente ou materialmente. Caridade, ela é exercida em muitas e muitas funções, né? Você se calar pode ser uma caridade, né? Sim. Você ouvir é uma caridade, você dar um sorriso é uma caridade. Tudo aquilo que é feito com amor e beneficia o outro é uma forma de caridade. Aquilo que você faz doando o seu melhor é caridade. E muitas vezes uma doação gigantesca em dinheiro não é caridade. Você pegou algo e tacou na cara do outro, fala, tá aqui, tô te ajudando, mas tá fazendo mal para a pessoa, aquilo não é caridade. E eu acho também, Augusto, que a caridade feita para nós. Porque nós, às vezes, nós direcionamos a caridade para terceiros. Só que nós temos que voltar o olho para a gente também. Nos perdoando, nos entendendo, nos dando oportunidade. Eu acho que é também uma grande caridade. Porque eu só posso dar para alguém aquilo que eu tenho. Se eu não me perdoar, se eu não fizer nada por mim, eu não dou nada para ninguém. A gente dá daquilo que a gente tem, né? Então nós temos, acho que é essencial isso que a Helena falou, né? O auto-perdão, né? O entendimento das nossas imperfeições e o entendimento que nós estamos aqui para fazer diferente, melhorar. Aquilo que eu errei ontem, eu espero não errar amanhã. E se eu errar de novo, eu vou tentar fazer certo novamente. Mas nós precisamos nos fortalecer, né? Cuidar de nós para poder cuidar do outro, né? Então essa autocaridade também é fundamental, porque nós estamos aqui para ser... Eu consigo ajudar o outro, né? Pelo exemplo, pela palavra, por aquilo que o outro me permite. Mas o grande objetivo de cada um de nós é trabalhar dentro de nós. Eu consigo me mudar, né? Consigo me ajudar. Não consigo, infelizmente, ajudar a todos, né? Certo? Então vamos passar para o Evangelho. Muito obrigado pela oportunidade.